Olá, meus angels! Bora de livros favoritos de janeiro. Tô devendo este vídeo há um tempo e toda hora eu vou aí mudo o tema do vídeo. E a lista dos melhores livros lidos por mim em janeiro acabou ficando aí pro final de fevereiro. Mas é bom porque deu tempo aí de ler uns livros até agora, que é no final de fevereiro, quase março. Mas deu tempo pra comparar algumas coisas e compilar o que eu mais gostei neste ano de janeiro. Eu li ao todo 8 livros, o que fica 2 livros atrás da quantidade de livros que eu planejei. Apesar de eu ter falado que eu quero ler 100 livros este ano, coloquei uma meta de 10 livros ao mês, o que, se vocês fizerem as contas, não fecha. Isso daria 120 livros, porque são 12 meses. É uma meta totalmente alcançável. Eu não sei se eu vou considerar ou não, mas eu li um conto, então desses 8 livros, um deles era um conto. E eu não sei se eu vou contabilizar como livro no geral. Esse conto tem 23 páginas e eu não sei se a definição de livro consiste em um número X de páginas. O que seria um livro? Isso é uma coisa interessante para eu pesquisar. Mas ele foi o menor que eu li nesse tempo. É um livro, eu baixei ele pelo Kindle Unlimited, então ele cai na categoria de livro, mas ele era muito curto, são 23 páginas. Não sei, escreve aí. O que vocês acham que é o tamanho, a extensão para se caracterizar um livro? Mas aqui nessa lista, vamos colocá-lo como um livro. Então, ao todo, eu li 8 livros. E o primeiro livro lido no ano foi O Curioso Caso de Benjamin Button. Eu não sei se você já ouviu falar, mas tem um youtuber chamado Jurandir Gouveia e ele faz análise de vídeo, de séries, de cinema em geral, de fotografia, de storytelling, e ele era tradutor de muitos livros. E eu fui curiosa para achar um dos livros dele e acabei esbarrando com alguma das traduções que ele fez. Curioso Caso de Benjamin Button, que é de autoria do Scott Fitzgerald. Ele foi traduzido pelo Jurandir Gouveia no Kindle Unlimited. Então eu li este livro, foi o primeiro. Ele tem 56 páginas, então foi um livro bem curtinho. Eu li também, sei lá, 1 hora ou menos do que isso. E o conto ele é muito lindo e ele é diferente do filme, tá? Se você já viu o filme lá com Brad Pitt, pode ler o conto, o livro. E eu acho muito legal e interessante por ser curto, que ele te possibilita ler mais rápido. E pra pessoa que tá meio agarrada, que tá nessa ressaca literária, é interessante ler um livro mais curto pra te engajar. Porque às vezes você colocando como meta que você quer terminar esse livro, te engaje a pegar outras publicações menores também. E vai ver, uma hora você decide pegar um livro aí de 100 e poucas páginas, de 200 páginas ou até mais. Eu acho muito interessante, essa é uma diquinha que eu posso dar. Mas vamos falar da história do livro. O Benjamin Button é essa criança que já nasce velha. E tudo isso gera uma grande comoção entre as pessoas, entre os pais dele. Ele é uma pessoa que se sente solitária, porque o tempo dele é diferente das outras pessoas. Então, ele já tá velho ali, as pessoas o veem com essa carcaça de uma pessoa mais velha, mas ele é uma criança. Então, ele tem o jeito de uma criança. O cérebro e o corpo dele tá em total descompasso. Só que isso foi muito interessante para ver o quanto que a vida é esse ciclo. Mas o ponto mais importante desse conto, desse livro, é que a solidão, ela é intrínseca de todos os seres humanos. Nós temos família, nós temos pessoas conosco, mas a maioria das dores e das coisas que nos cercam, que vão seguir conosco a nossa vida toda, essas dores, elas são muito próprias nossas. Você pode compartilhar com as pessoas, pode aliviar o peso, mas aquilo, a sua dor é sua e você que tem que lidar com ela. Não vai ter uma outra pessoa que vai lidar. No caso do Benjamin, a dor dele é ter nascido diferente das outras pessoas e o tempo dele ser diferente das outras pessoas. No entanto, ele teve que aprender a lidar com isso. E ele cresceu em total descompasso com todo mundo. É o estranhamento de ser uma pessoa que você sabe quem você sabe o que carrega dentro de si, mas você não consegue compartilhar com as outras pessoas que têm esse bloqueio. Aí pode ser a idade, pode ser o gênero, pode ser qualquer coisa. Esse conto fala sobre essas fases, quanto que é cíclico. Porque no final, qual que é a diferença dessa pessoa que está velha por fora, mas tem um interior de criança, com uma criança, mas que por dentro ela já passou por várias experiências? Esses dois extremos agem de uma forma muito parecida. Um não ligar para algumas convenções sociais, o de precisar de cuidado, a solidão, né, desses dois extremos, né, porque tanto a criança
ela tem ali seu mundo particular e ela tá desenvolvendo coisas particulares, como a pessoa mais idosa também tem essa questão da solidão, né? Porque já passou por muita coisa, já perdeu pessoas queridas. Então são dois extremos e muito rasamente falando, tem a sua similaridade. Então esse conto pra mim tirou essa perspectiva. E eu achei ele lindo, muito bem escrito. A tradução é muito boa do Jurandir. Se você tiver o Kindle Limit ou até se tiver condição de comprar o livro físico, eu super recomendo esse conto. É muito bom. E me deu vontade de assistir o filme de novo, porque eu não lembro do filme. O segundo livro que eu li em janeiro, chamado Small Things Like This, é da Claire Kingen. E esse livro se passa na Irlanda. Pra quem não sabe, pra quem não está acompanhando o canal há mais tempo, eu fui pra Irlanda o ano passado. E foi a primeira vez indo pra Europa. E eu me apaixonei pelo país. Eu achei as pessoas muito receptivas, gostam de festa, gostam de fazer coisas legais, sabe? De viver uma vida boa. Não é aquela coisa de trabalho, igual é aqui na América do Norte. Um estilo de vida muito diferente do que eu vejo aqui no Canadá, que as pessoas querem suceder, ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro. Então eu peguei esse livro por se passar na Irlanda. E este livro acompanha o protagonista Furlan. E o Furlan, ele é uma pessoa que ele está em busca de entender a sua identidade. Eu vou falar muito por alto, porque eu não quero dar spoilers. Eu acho que esse livro é mais filosófico, é mais uma construção de personagem do que um livro que te dá um plot e você tem que ficar intrigado com aquilo. O Furlan, ele nasceu de uma mãe que nunca revelou pra ele quem era o pai, numa Irlanda dos anos 50, 60. Então ele cresceu sem saber quem era o pai e essa mãe foi acolhida por uma senhora que tinha recursos, e fala como se ela fosse uma pessoa rica, mas basicamente ela tinha recursos, ela tinha a própria casa, ela tinha um meio de se sustentar e tinha como pagar para a mãe dele ser doméstica nessa casa. Furlan, ele passa grande parte da vida dele em busca desse pai, dessa pessoa que não entende como que aconteceu, vê essa imagem pura da mãe e todas as questões de uma Irlanda muito católica. A Irlanda tem muitos aspectos parecidos com o Brasil e um desses aspectos é que a Irlanda era extremamente católica. Agora já tem mudado bastante essa questão de religião. A Irlanda é um país que foi fundado nos preceitos cristãos católicos. E o legal deste livro é mostrar uma Irlanda durante o clima de Natal, porque no presente Furlan está passando pela época de Natal, então tem todas as questões ali do que ter nascido e crescido sem um pai presente traz pro Furlan, e também sem saber quem é essa pessoa. Então ele vai em busca de respostas, ele também tá ali vivendo a vida com suas filhas e com sua esposa. Ele também tem as questões do dia a dia ali, com uma vida bem provinciana, bem calma, numa cidadezinha pequena, na Irlanda. E esse livro, pra mim, pela escrita, pela ambientação, é um livro de 128 páginas, então é bem curtinho, eu li ele muito rápido. Ele é o livro 4 estrelas, porque ele trouxe essa construção narrativa muito boa. Tudo se fecha num círculo. Eu só não achei ele maravilhoso, perfeito, porque eu acho que ele deveria ter mais páginas, ter mais enredo e trazer mais os personagens para as páginas, porque a escrita é maravilhosa, super envolvente. Tem boatos de que esse livro vai virar um filme. Provavelmente é um filme aí que tem potencial de ser digno de Oscar se ele for bem feito, porque a escrita da Claire é muito boa. Então 4 estrelas não é ruim. O caso de Benjamin Button também foi 4 estrelas. E agora vamos para o terceiro livro. O terceiro livro é Por Uma Gota de Sangue, escrito pelo Jurandir Gouveia. E é um livro, um conto, né? Igual eu tinha falado, um conto de 23 páginas. Eu achei ele muito bom, muito bem escrito. Ele tem o tamanho de um conto, mas eu acho que poderia ser descrito como uma parábola. Então é muito interessante para falar sobre o que é realmente importante na nossa vida, o que a gente deixa passar. Um caseiro, uma pessoa que não teve uma educação formal, ele conhece esse rabino judeu e essa pessoa é um poço de inteligência. Dado momento, essa pessoa descobre um artefato que é capaz de dar todas as respostas do mundo. Todas as respostas, só que em ordem de você conseguir respostas, você perde 1 ano de vida. E as respostas, elas só vêm como sim ou não. Então você não consegue fazer uma resposta aberta. Muito interessante para falar sobre o que realmente importa na vida. Se é você saber de tudo, ter esse conhecimento, estar sempre certo. Em dado momento, tanto esse rabino quanto essa pessoa que trabalha por rabino, eles perdem muitos anos da vida deles por objetivos diferentes. O rabino, ele perde muitos anos da vida dele
querendo descobrir e evitar um destino de um filho, um possível destino do filho dele, que talvez seja levado e sofra as consequências de uma doença genética, o que ele não pode prever, mas ele acha que obtendo as respostas corretas, ele vai ajudar esse filho, proteger esse filho dessa possibilidade que não é concreta, não é material. E o homem que trabalha pra ele perde muitos anos da vida tentando buscar respostas muito simples, que não precisaria saber, que não ia mudar e trazer nada pra vida dele. Então, essa parábola é muito linda, 23 páginas, você consegue ler, sério, 30, 40 minutos. Não sei se está disponível em outros canais além do Kindle Unlimited. Acho que vale muito a pena você pegar e ler. Muito significativo para qualquer pessoa. E no final eu dei 4 estrelas para esse livro. Vocês estão vendo que os meus livros estão uma média muito boa. 4 estrelas até o momento. 3 livros, todos 4 estrelas. Talvez eu mude de opinião, mas eu sempre deixo assentar um pouco. Eu leio o livro e depois eu fico pensando se aquele livro vai ficar na minha cabeça por mais tempo. Se for de uma forma positiva, né? Não de uma forma negativa, eu vou lá e aumentar a nota. Mas todos esses 3 livros são 4 estrelas. Uma dica também é que eu estou na plataforma Goodreads. Ela é como se fosse uma rede social para você acompanhar os livros. Você pode deixar review, pode pontuar seus livros, deixar quantas estrelas de 1 a 5 que você acha que aquele livro vale. Você deixa esse review, você pode seguir a pessoa também, ver quais livros, acompanhar quais livros ela está lendo. Pode colocar numa prateleira quais livros você quer ler no futuro para salvar, para ficar tudo lá num lugarzinho só. Eu acompanho, deixo tudo lá no Goodreads, e se você quiser me seguir, vou deixar aqui embaixo o link pra me seguir lá e ver quais livros eu estou lendo. Eu sempre faço meus reviews em inglês e português. E pra aproveitar o gancho, antes de seguir com os outros 5 livros que eu li no mês de janeiro, inscreva-se aqui no canal, me siga, que vem muito mais conteúdo por aí, tem muitas novidades por vir. Semana que vem eu vi com uma novidade muito legal, e espero que você esteja gostando desses vídeos sobre o Canadá, sobre a vida no Canadá, sobre livros, sobre coisas que eu gosto, coisas que eu quero fazer, e essa troca gostosa que a gente tem aqui, porque você é my friend, então é sempre ótimo ter você aqui. Mas vamos prosseguir com os livros, vamos para o 4º livro. E o 4º livro foi o meu primeiro 5 estrelas deste ano, The Rachel Incident, que foi escrito pela Carolyn O'Donnell, que foi escrito pela Carolyn O'Donnell. Este livro, de novo, Irlanda. Eu estou monotemática aqui. Ele se passa em Cork. Eu fui em Cork quando eu viajei pra Irlanda no ano passado. Quando eu vi que uma pessoa, uma youtuber, acho que é Kai o nome dela, ela recomendou esse livro e falou que o livro era maravilhoso, que o senso de humor era muito bom, e que era um livro apaixonante sobre amizade. Falei, eu preciso ler este livro. E eu nunca imaginei que eu ia me identificar tanto com este livro. The Rachel Incident fala sobre a Rachel, que está ali no início da sua juventude, dos 20 e poucos anos, estudando numa faculdade, e ela se vê na casa dos pais, e ela não sabe pra onde ir, até que ela conhece o James, que se torna um grande amigo dela. E eles vão morar juntos, tem aquela questão de, chama Coming of Age, esse tipo de narrativa, que é um crescimento dessa protagonista. E a amizade dela com James é simplesmente linda. E enquanto eu estava lendo, eu não conseguia parar de pensar no meu amigo Dave. E todos os meus amigos, na Karina também. Na época que a gente dividiu, eu morava com 17 meninas durante a faculdade, quando eu morava lá em Mariana. Estudava na Universidade Federal de Ouro Preto. Morava eu mais 17 meninas na minha república. Então nós éramos 18 no total. E você consegue imaginar a bagunça, as brigas, as amizades, as reconciliações. Era uma Malhação 2.0, melhorada, na verdade. Tinha muita briguinha, muita intriga, mas também tinha muito aprendizado. Eu aprendi muito com as meninas e eu virei uma outra pessoa, porque era a primeira vez morando fora de casa, a primeira vez morando com pessoas totalmente estranhas, de lugares totalmente diferentes. E essa é a sensação que me trouxe esse livro. A Rachel, que é a protagonista desse livro, ela não é perfeita. Então, apesar dela ter essa moral muito duvidosa, e ela fazer coisas que a gente pode falar assim, isso é errado, a gente pode ver que ela aprende com os erros dela, e que esse é o motivo, né? É a jornada do herói. É a jornada dela indo de um lugar que ela ainda tá se descobrindo, que ela ainda não sabe muito bem quem ela é, o lugar dela no mundo, para um lugar que ela tem certeza e segurança disso, né? As pessoas que ela conhece, as pessoas pelas quais ela se apaixona, as coisas que acontecem, que é muito intrínseca da juventude. E é lindo o livro, lindo. Tem hora que você gosta dela, tem hora que você sente raiva, tem hora que você fica com ranço. Mas eu acho que isso é de todo mundo. E o que eu achei mais legal é que a Rachel, o jeito
que a Caroline escreveu a Rachel, eu me identifiquei muito, porque ela também pensa 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Ela tem uma mente muito agitada, e eu sinto que a minha mente é assim, então eu me identifiquei muito com ela. O jeito que ela analisa as situações. A Rachel sou eu em outro universo, com uma moral bem duvidosa também. Essas coisas eu não compactuo, coisas que aconteceram, mas eu não quero entrar muito no detalhe, porque tem os episódios surpresa, mas eu quero muito que você leia. Se eu pudesse, dessa lista, escolher um livro ou 2, seria este e o próximo que eu li. Recomendaria para muita gente. Então este livro foi o primeiro 5 estrelas da minha lista, e foi 5 estrelas que eu daria 10. 10s across the board, 10s across the board, and 10s across the board. What else would they do? Please. Uma coisa que eu gostei muito desse livro é narrar os sentimentos da juventude sem ser aquela coisa boba. Eu sinto que muitos livros de romance, porque esse livro não é de romance, esse livro é de amizade. Mas ele tem romance, e ele tem parte de relacionamento que não seja de amizade, né? Mas apesar de não ser um livro que é basicamente um romance, ele passa muitas inseguranças. A Rachel tem suas inseguranças, mas diferente de outros livros que a protagonista é chata. As inseguranças dela são tão grandes e tão bobas que não dá pra você se sentir conectado com a protagonista. Mas eu gostei muito desse livro por conta disso. Ele traz essas seguranças de uma forma que você consegue se identificar. Agora, uma protagonista que você não pode se identificar de jeito nenhum com as atitudes, com o que aconteceu neste livro. Este livro é um erro do início ao fim. Simplesmente não se identifica com June, de Yellowface. Este livro é outro que eu tive que dar muitas estrelas, 4.5. Porque a narrativa dele é muito boa, muito boa. Vou contar pra você a premissa, que já tá no início, você já sabe, já entra neste livro sabendo disso. O interessante é o que acontece depois. A June, ela é amiga da Athena, que é uma autora muito bem sucedida. As duas se formaram numa Ivy League, numa faculdade de Ivy League, as duas tinham tudo pra dar certo. E as duas decidem ser escritoras. A Athena, que é descendente asiática, ela lança um livro que super pretensioso, que é naquele limite entre um livro muito difícil para a massa e um livro que a massa consome. Então é um livro que ele é mais complexo, mais denso, mas ele consegue alcançar um reconhecimento. Então é a mesma coisa de filme do Oscar. Tem aquele filme que é totalmente fora da casinha. Fora da casinha, fora da casinha. Que muitas pessoas não entendem o conceito. E tem aquele filme que, por exemplo, eu considero Poor Things, que não é tão lúdico, que você entende as referências se você conseguir traçar. E mesmo uma pessoa que não entende todas as referências consegue aproveitar a narrativa, a história, mesmo não entendendo o subtexto. A Athena, ela lança esse livro, é famosa, já tá sendo chamada pra fazer filme dos livros dela, pra vender os direitos, né, pra fazer filme. E a June lançou um livro também. Ela consegue um sucesso moderado, tipo assim, sei lá, algumas pessoas gostaram, outras não. E a June e a Athena são amigas. E isso causa muita inveja na June. Mas um dia elas saem pra tomar uns drinks. E depois de ir na casa da Athena pra conversar, pra bater um papo, lá no português, gente, a Athena, acontece uma fatalidade, né? A Athena engasga com uma panqueca e falece. O que a June tem, assim, num ímpeto de uma... Não sei se é uma brilhante ideia ou não, mas eu acho que não poderia ser chamado disso, mas... A June vai lá e rouba o manuscrito de um livro inacabado da Athena. E ela pega e reescreve esse manuscrito e vai dando para os revisores, para os editores dela. Aquilo vira uma bola de neve até que ela publica esse livro. E o Yellowface fala de todas as implicações depois disso. Você saber mais ou menos onde que vai, que em algum momento chega a liberar o clichê e também... Tem aquela coisa de, que a June é branca, né? E a Athena, ela era asiática. Sinto que é aquela coisa de ela tentando meio que convencer a pessoa que tá lendo de que ela tá certa. Porque, ela não conseguiu ficar famosa porque ela é branca, porque ela não é negra, porque ela não é asiática, porque ela não faz parte de uma pauta. O livro beira o caricato, a culpa branca, mas é muito bem escrito, é muito bom. E eu fiquei entretida que eu li esse livro assim, 3 dias eu li um livro de quantas páginas? 336 páginas. E ele é da escritora R.F. Kuhn. E eu considero esse livro um 4.5 estrelas. Muito bom. Me deixou muito entretida. Pra mim, esse livro também valeu o hype, porque esse livro tá muito em alta. E eu acho que valeu o hype. Eu super recomendaria se você gosta de um mistériozinho. Pautas sociais também, porque ele barra nessas pautas sociais. Eu acho que o mistério é essa parte principal dessa trama, né? Que você quer entender o que vai acontecer, quer saber o que vai acontecer com a June. Próximo livro que eu li, outro famosinho bombado do TikTok,
é o Hipótese do Amor. Este livro, ai, polêmica. Eu sou daquelas que acha que este livro funcionaria melhor como filme Sessão da Tarde. Amo filme Sessão da Tarde. Amo um Patricinha de Beverly Hills, De Repente 30... aqueles de romance, bem bobinho. Amo 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Só que como livro, a Hipótese do Amor é muito extenso, muito extenso. Pra mim, chegou num ponto que eu já tava assim de saco cheio. Eu falava, vocês vão se pegar, vocês vão beijar, vão se pegar, a gente sabe. Para com essa lenga-lenga, para, pelo amor de Deus. Então, assim, um livro de 383 páginas, quase 300 páginas, é um livro muito longo, muito extenso. Comparado com o Ego Face, que eu não conseguia parar de ler, o Hipótese do Amor, eu tava assim, tanto faz, eu sei que vocês vão ficar, eu sei que vocês vão... E ele tá muito famoso. Eu dei 3 estrelas pra Hipótese do Amor, da L.A. Hazelwood, e ela, pra mim, é o John Green dessa geração. Todo mundo tá aficionado com os livros dela. Se eu fosse adolescente, talvez me pegava. É jovem, eu sou jovem. É aquele clichêzão, pastelão. Mas eu acho que dá pra se reinventar até no clichê. E aqui, pra mim, ficou faltando isso. Era o clichê bem pastelão, só que é num espaço da faculdade, da universidade. Todo o plot começa com a Olive, que ela finge um relacionamento, um namoro com um professor. Ela é uma estudante de PhD, ele é um professor. Ela convence ele a fingir um romance com ela. Só aí eu já fiquei com preguiça. Eu falei, por que que um professor de PhD, já estudou pra caramba, mais velho, 30 e tantos anos, ia querer fingir namoro com aluna, estudante? Ai, uma preguiça sem fim. Você gosta de livros de romance bem bombinho, assim, bem água com açúcar, com uma cena hot? Acho que foi uma só. E tem gente que gosta de ler por causa de cena hot, por causa de cena que envolve uma coisinha ali, um nananá. Mas uma cena só. E eu não achei grandes coisas, não. Eu dei 3 estrelas. Eu tava esperando um pouquinho mais, pelo menos alguma coisa mais interessante. E este livro surgiu da cabeça da autora como uma fanfic. Era uma coisa de Star Wars, gente. Eu não entendo nada de Star Wars. Mas era alguma coisa de Kylo Ren. Acho que é Kylo Ren, que pra mim não foi convincente enquanto livro, mas talvez funcione enquanto filme, né, quando eles lançarem, porque com certeza vão lançar. Tava tão bombado que esse livro foi um dos livros mais vendidos de 2023, tava muito bombado, por isso que eu li. Outro livro, 3 estrelas dessa lista, esse é outro que vai ser polêmico. O famoso Amêndoas, que foi recomendado por um integrante de uma banda de K-pop. Não sei qual. Não sou muito versada em K-pop, então não sei. Mas Amêndoas, ele segue um garoto que ele tem alexitimia. É uma condição que ele não tem sentimentos. Ele não sente da forma que as pessoas, entre muitas aspas, normais, sentem. Então, acontece um atentado com a família dele e ele vai navegando essas questões. Ele não sente, simplesmente ele não consegue expressar os sentimentos dele, não se expressa porque ele não sente. E depois eu fui pesquisar pra saber mais. Essa condição pode acontecer por uma série de fatores. Você pode ter uma hipertrofia emocional e ela pode ser desenvolvida. Então não é, por exemplo, como a sociopatia. Esse livro, uma das coisas pelas quais eu não gostei, que eu achei os personagens muito caricatos. Tipo assim, você é mal, você é bom. Tem essa condição, então você é meio babaca. Só que eu acho que as pessoas têm elas conseguem distinguir de alguma forma. Não sei, eu achei eles muito caricatos. E uma das coisas que eu fui pesquisar depois é essa diferença, né, da alexitimia com, por exemplo, a sociopatia. Ou outras questões, né? O autismo até. Alexitimia, você consegue treinar o seu cérebro pra você sentir, né? E você tem como meio que destravar. Não sei se destravar seria a palavra mais correta a ser usada, mas você consegue voltar a ter esses sentimentos, né? Voltar a entender as suas emoções. Enquanto sociopatia, por exemplo, a pessoa nasce e morre com a sociopatia. Ela tem como entender os processos, reprimir a raiva, algumas reações negativas. Algumas condições, elas desencadeiam reações negativas, né? Quando você tem confronto. Eu me engajei com os personagens, por isso do meu 3. Daí que eu terminei o livro, eu falei assim, que legal, ok. Vou esquecer daqui a pouco, mas com certeza vão fazer filme também, porque ficou muito famoso esse livro, principalmente por conta do BTS. Talvez o filme me engaje mais do que a escrita, mas a escrita da autora, pra mim, foi meio qualquer coisa. Vamos seguir na lista que está quase acabando. Agora nós temos 2 livros finais. Será que eu começo pelo ruim ou pelo bom? Se eu tava falando de livro 3 estrelas, que é mais ou menos, então vamos para um bom, porque vamos para outro livro 5 estrelas, que eu amei. Another 5 stars. Então vamos para Another Brooklyn. Outro Brooklyn.
Este livro é simplesmente maravilhoso, da Jacqueline Woodson. De novo, Coming of Age, eu acho que eu encontrei meu gênero. É um livro de transição que narra o crescimento e desenvolvimento de um personagem, né? Coming of Age, que tem essa jornada muito específica da pessoa, essa jornada da heroína. Este livro é simplesmente lindo. Outro livro com uma escrita maravilhosa que eu recomendaria para qualquer pessoa. Um livro muito pequeno comparado com os outros aqui, 197 páginas, mas são 197 páginas fáceis de ler. É um livro que, se você gosta de uma escrita mais poética, mais rebuscada, vale muito a pena ler. Este livro, a gente segue uma menina ali nos anos 70 e ela está passando por uma transformação muito grande. Começa o livro ela enquanto criança, tudo que acarreta da vida dela. Ela é uma menina que ela não sabe o que aconteceu com a mãe dela. O pai dela vai pro Brooklyn, então ela começa a morar no Brooklyn com um irmão. O pai tem que trabalhar e ela tá crescendo ali no meio de uma epidemia de várias coisas, de droga, de questões pesadas mesmo. Ela reconhece a amizade, ela começa um relacionamento, são tantas coisas e é realmente desabrochar. O crescimento dessa menina ali naquele cenário tão específico que é do Brooklyn, que a gente sabe que teve o histórico de violência, vê muito olhando pra trás, o quanto era difícil crescer ali, mas muitas coisas floresceram desse Brooklyn, né? Tinha pessoas pobres, tinha pessoas ricas, tinha pessoas de todos os status, e hoje em dia também é muito multicultural. Brooklyn é um lugar que é muito reverenciado na música, nos filmes. Essa menina narra essa trajetória dela, começando com essas memórias da mãe dela. A escrita da Jacqueline é simplesmente lindo, da Jaqueline, né? Vou falar Jaqueline. Eu sei o que é trágico, não é o momento, é a memória. Outra passagem que eu também achei muito bonita, principal falando, né? O que você viu em mim? Eu perguntei anos depois. Ela perguntou para as amigas dela, né? Quem você viu parada ali? Você parecia perdida, Gigi falou. Perdida e maravilhosa. E faminta, Angela adicionou. Você parecia tão faminta. E quando estávamos ali paradas em um semicírculo no quintal da escola, a gente viu a beleza e a perdição e a fome em cada uma de nós. Nós vimos um lar. E aqui é a parte que ela lembra da mãe dela falando sobre ela ser uma menina de pele escura, né? Porque essa menina também é negra. Tinha essa questão de navegar o mundo em Brooklyn nos anos 70 sendo negra. A única maldição que você carrega, sua mãe disse, é a pele escura que eu passei pra você. Você tem que encontrar alguma saída desta pele. Você tem que encontrar uma saída fora disso. Permaneça na sombra. Não deixe sua pele se tornar mais escura do que já é. Também não beba café. É uma passagem um pouco assim... Pode parecer boba, né? Mas as coisas que, às vezes, meninas negras, pessoas negras têm que passar, navegar o mundo mesmo. Então, na minha experiência, eu não posso falar muito, porque eu sou branca, mas a gente sabe que tem essas questões, né? Nos Estados Unidos, muitas crianças negras são ensinadas a simplesmente sair da bicicleta quando estiver passando um carro de polícia, nunca ficar andando de touca, com o hoodie, né, com a jaqueta. Coisas que a gente sabe que crianças brancas muitas vezes não passam por isso. E que muitas coisas acontecem, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, né? Que a gente sabe, que a gente vê noticiado aí nos jornais direto. Que é muito triste mesmo. E pra finalizar agora, vamos para o último livro. E aí a gente começa do luxo ao lixo, né? Porque aí a gente vai para um livro também que não foi muito bom. E o último livro se chama Full Service. Ele foi escrito pelo Scotty Bowers. Como explicar esse livro? Só a segunda parte, né? O segundo título, subtítulo, Minhas Aventuras em Hollywood e o Segredo Sexual da Vida das Estrelas. Então, este é o livro que foi caçar ler. Eu sigo um canal que chama Sociocrônica. E nesse canal, eles falam muito sobre Old Hollywood. Então, Marilyn Monroe, até antes de Marilyn Monroe também. Muito da Hollywood antiga, né? Eles falam muito desse livro. Aí eu tava curiosa para lê-lo. E... por quê, né? Tem certas coisas, certas recomendações que a gente tem que só parar. Porque eu pensei que esse livro ia falar assim, né? Porque ele fala da vida sexual das estrelas, de Hollywood, que eles faziam tudo. Gente, era uma loucura! Se a gente acha, às vezes aparece aí um relacionamento aberto entre um famoso, alguma coisa assim que pode te chocar, não leia esse livro, porque era ladeira abaixo. Esse livro traz muitas questões da sexualidade, né? Muitos dos atores e atrizes da Old Hollywood, a gente sabe que até hoje muitos atores e atrizes têm que esconder que eles são
gays, bi, que eles fazem parte da sigla LGBTQIA+. Você imagina naquele tempo, nos anos 20, 30. E o Scott Bowers, ele era um gigolô e ele arrumava pessoas para estes famosos. Então, ele fazia ali um meio de campo para esses famosos. Então, assim, eu pensei que o livro ia ser contando isso, sim, mas eu não pensei que ia ser tão explícito. Eu não posso nem falar as coisas que tem neste livro, os rumores, né? Que tal pessoa participava de teste sofá, que tal pessoa isso, não. Era bem explícito. Saltburn fez escola. Saltburn seria considerado livre comparado com este livro. Se esse livro virasse um filme, ia ser assim, horrível. E sem contar que conta umas coisas assim que nem vale a pena citar aqui, porque é bem problemático mesmo. Por mim, eu daria acho que umas 2 estrelas. Eu dei 3 estrelas, porque em alguns momentos eu achei que eu tava engajada na história, mas teve hora. E a pessoa que escreveu esse livro, igual eu falei, ele era o gigolô das estrelas, né? Ele arrumava homem pros atores, ele arrumava pras festinhas, ele arrumava mulher pras atrizes. Até aí ele passava a ideia de que ele era santo, que ele fazia isso por simplesmente esporte, ele não recebia dinheiro por isso, que ele fazia isso porque queria. Aí depois vira um negócio que assim, ele fala cada atrocidade, o jeito que ele age, ele não se importava com a filha dele, ele era casado, tinha essas aventuras sexuais com atores, atrizes, ele trata como se todas as pessoas eram super amigas dele, super íntimas, todas as pessoas, se não a maioria das pessoas que falam nesse livro, já faleceram, que esse livro foi escrito em 2012. E ele já tinha, sei lá, 80 e tantos, 90 e tantos anos. Então é muito difícil você checar. Tem a série Hollywood, que é do Ryan Murphy, tem essa figura dele, né, do Scott Bowers, na série. Mas é aquela coisa que não tem como você checar, não tem outra pessoa falando que aquilo realmente aconteceu. Então, eu não duvido, porque vai saber, né, de onde que ele ia tirar tantas histórias, né, mas eu também não coloco minha mão no fogo 100% por ele, porque falar, qualquer um fala, né? Até papagaio fala. Foi isso, gente. 8 livros, são muitos livros. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Vai rolar o vídeo de fevereiro, agora em março. Vou tentar fazer mais cedo, né? Porque passou 2 meses, né? Mas, novamente, muito obrigada por ter chegado até aqui. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para notificações e comentar aqui quais vídeos você quer que fale, se você quer que fale sobre alguma coisa específica aqui sobre o Canadá, o que vocês querem saber, se você tem alguma dúvida. Então, até mais!